Uma história de amor que atravessa o tempo, mais precisamente 51 anos, 9 meses e 4 dias. Será que é bem uma história de amor? Sou Karen Schuller e do livro Não Me Livro. Sempre que eu ouvi falar de O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques, eu imaginava aquela típica história de amor, mesmo porque tem ali um triângulo amoroso. Mas quando a gente lê, a gente percebe que há ali sim um amor, vários tipos de amor, inclusive o amor carnal, o amor da juventude, o amor do casamento, o amor próprio, mas numa camada mais superficial. Se a gente olhar esse livro com mais profundidade, a gente vai vendo que Gabo quis abordar aqui o lado talvez obscuro do amor, esse amar em excesso, ou esse amar uma ilusão, ou esse amar estar amando. Enfim, diversos aspectos desse amor podem ser destrutivos. O livro se passa numa cidade fictícia, mas que teria sido inspirado em Cartagena das Índias, na Colômbia, onde Gabriel Garcia Marques teria escrito o livro e para onde ele foi depois de já ser um nome super conhecido, depois de já ter o Prêmio Nobel de Literatura. O livro começa com a morte do fotógrafo da cidade. E já é interessante porque esse fotógrafo dizia que ele só viveria até uma determinada idade. Depois disso não teria mais vida para ele. Enfim, ele era amigo, parceiro de xadrez do grande médico da cidade, o Dr. Juvenal Urbino, que é um médico que ficou super conceituado perante todos, porque é ele que ajuda a erradicar a epidemia de cólera que tinha na cidade. Em seguida, nós conhecemos a esposa do doutor, Fermina Daza. Então, nós fomos apresentados a esse casal já na maturidade deles, quando eles já têm ali cerca de 70 anos. E só depois, através de flashbacks, que é uma expressão que vem do cinema, mas que a gente também usa na literatura, que é quando a gente está contando coisas que já aconteceram, a gente descobre que antes de se casar, a Fermina Daza teve um namorado, aquele namoro de adolescência com Florentino Ariza. E foi aquele amor epistolar, em que eles tinham que fazer aquela troca de cartas. Então, esse amor, sim, quase inocente, aquele amor que a gente ouve sempre a nossa avó, a nossa mãe contando, e que precisava de um cúmplice para que houvesse um mínimo contato. E aquela coisa de troca de olhares e tal. Ela tinha em torno de 14 anos e Florentino tinha ali por volta dos 18. Porém, quando o pai da moça descobre, ele acaba sendo contra o romance. Ele estava pagando uma escola de elite para a filha e com isso ele achava que ela tinha que ter um casamento com um homem rico. Florentino Ariza era aprendiz de telegrafista. Lembrando que o romance se passa no final do século XIX, início do século XX, o telégrafo tinha acabado de surgir, não tinha nem nos navios ainda. Enquanto Fermina Daza se relacionava com Florentino Ariza, o pai foi tão contra que levou a moça para uma viagem longa para ver se ela esquecia de vez o rapaz. Em compensação, com o Dr. Juvenal Urbino, ele chega a incentivar. Como os negócios dele tinham uma origem meio duvidosa, o casamento da filha com o rico doutor, além de ser bom, para ela e tal, pro prestígio social dela, ia conseguir ocultar esse lado, meio obscuro desses negócios do pai dela. Porque, na verdade, o que impediu Florentino Ariza e Fermina Daza a ficarem juntos não foi só o pai dela, não. Eu não vou dizer, porque já vai ser spoiler, mas digamos que Gabriel Garcia Marques consegue nos surpreender de uma forma bem realista. Independente do motivo, Florentino Ariza e Fermina Daza ficam mesmo sem maiores contatos, separados. Então, o que nós vamos acompanhando aqui no livro é, na verdade, o envelhecimento deles, como cada um vai levando as suas vidas. E isso é bem interessante, porque nós vamos acompanhando, de um lado, esse casamento de 50 anos de Fermina com o doutor Urbino, e aí tem aquelas brigas, tem uma briga por sabonete, que, na verdade, nós sabemos que o casal não briga pela toalha em cima da cama, A briga, na verdade, é muito mais o que está por trás daquela ação, daquele esquecimento ou daquela resignação.
Enfim, por outro lado, Florentino Ariza se torna ali um típico solteirão, né? Nem por isso está sozinho, pelo contrário, ele vai tendo assim diversos envolvimentos, alguns até preocupantes, diria inclusive criminosos, mas Gabo narra de uma forma muito natural, o que eu acredito seja proposital mesmo, para que a gente repense certas coisas, e não são só amores carnais e amores com outras mulheres, não. Digo de uma forma geral, esse ser humano Florentino Ariza, e todo esse acompanhamento vem permeado por episódios em que as pessoas sofrem de cólera. Não só a cólera doença, que era uma epidemia na época, como também a cólera no sentido de raiva, porque havia nessa região muitas guerras civis. Então há diversos momentos em que corpos são encontrados e há um personagem ou outro que comenta que há um tiro na testa. Então a pessoa morreu da cólera ou do cólera? Naquela época existia mesmo uma epidemia dessa doença, cólera, que as pessoas não conheciam. Hoje nós já sabemos que a transmissão acontece por uma bactéria quando não há um mínimo de higiene. O doutor Juvenal Urbino ganha esse status de um doutor muito importante justo porque ele pede que se adotem medidas sanitárias na região. Gabriel Garcia Marques também rompe paradigmas, preconceitos até, quando ele aborda, por exemplo, o amor na velhice, né? Não só dois velhinhos se beijando, mas também o ato sexual, o fato de um ter que ajudar o outro na hora da doença. Então ele coloca ali, né, ele descreve pra gente aquele amor do dia a dia, que não são só flores. Esse livro tinha ficado no meu radar desde que eu assisti um filme chamado Serendipity, que é traduzido como Escrito nas Estrelas, porque essa palavra seria algo como acaso, destino, não tem uma tradução literal em português. Mas enfim, ali é uma história de amor, aquele típico romance água com açúcar que tem um final feliz, e ela usa esse livro justamente para uma forma de que talvez eles se encontrassem através do destino. É um filme super nova-iorquino, então quando eu estive em Nova York em 2014, numa experiência literária, eu posso até fazer um vídeo futuramente sobre isso, eu quis trazer esse livro, né, porque me marcou e tal, e fiquei naquela expectativa de uma história de amor, como a de Tristão e Isolde, e tantas outras que envolvem o amor proibido. A gente poderia ficar com a impressão que é isso que Gabriel Garcia Marques vai falar, né? Inclusive ele disse em algumas entrevistas que baseou na história dos pais dele, que tiveram que se corresponder por um tempo, mas a semelhança para por aí. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei não dar spoiler, apesar de que a língua coça, porque é um livro assim bem interessante, ele traz uns detalhes muito legais, mas que eu não quis falar para não tirar a surpresa, né, caso você ainda não tenha lido. Espero que vocês tenham gostado, que leiam, só não façam como eu, tá, que imaginava se tratar somente de um amor proibido. Venham aqui me contar depois, tá bom? Quem sabe a gente não se encontra numa próxima. Tchau!